Aleluia, graça e paz, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Terceira aula, nós vamos continuar falando sobre educação cristã, sobre esse princípio de educação, de ensino. É a nossa terceira aula desse tema. Temos ainda mais uma aula para encerrar. Você já pode acompanhar no canal, no YouTube. Amém? Todas as aulas estão lá postadas. Em nome de Jesus, quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, falamos contigo mais uma vez, Senhor, te adorando, te louvando, te exaltando, Senhor Deus, por esse tempo de ensino, de estudo. Queremos pedir que o Senhor revele a cada um de nós a tua vontade, o teu querer, o teu propósito, Senhor. Quero orar abençoando a cada um, Senhor, pedindo que o Senhor venha ser o nosso professor, venha nos instruir, nos ensinar, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, terceira aula. E para nós é um tempo maravilhoso. Nós fizemos uma recapitulação aí, e eu quero falar sobre a igreja primitiva obedecendo o mandamento de Jesus. E eu quero lembrar com você da história de Paulo. A Bíblia diz aqui em Atos 13:8, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Durante muitos anos, Paulo se dedicou ao ensino desta igreja de Éfeso, da igreja de Corinto. E depois o Senhor o envia para as viagens missionárias. Mas a igreja apostólica sempre levou muito a sério, por isso eu falo a igreja primitiva, como igreja apostólica e profética, e é assim que nos movemos hoje, é a responsabilidade de levar o ensino a sério. Depois do concílio, né, do Sinédrio estar reunido, e onde eles proibiram os apóstolos, os discípulos de pregar o evangelho nos templos, e aí eu quero te chamar a atenção para uma visão profética, ou para um sentimento profético para esse pós-pandemia. A igreja precisa sair das quatro paredes, é uma impressão profética. A igreja precisa se mover para algo novo, para voltar ao princípio da igreja primitiva. A igreja que estava de casa em casa, de porta em porta, buscando ao Senhor. A Bíblia diz assim, Atos 20:20, saber que nada que seja útil deixei de vos ensinar. Pelo contrário, ensinei publicamente e ensinei de casa em casa, e nada deixei de falar. Então o ensino, a educação sempre foi algo importante, algo primordial na igreja primitiva. E o ministério de ensino sempre se destacou na vida de Paulo e na vida da igreja primitiva, fazendo discípulos, ensinando eles a guardar e a darem continuidade à obra que lhes foi confiada. Então a igreja primitiva sempre se moveu, está aí na sua página 11, sempre a igreja se moveu no ensino, no conhecimento, na revelação da palavra. E aí eu quero indagar com você nesse texto de Paulo, né, onde Deus chama Saulo para Paulo, e aí nós podemos denominar como a misteriosa pedagogia de Deus. Eu queria que vocês lembrem, não vou perder tempo lendo a história, mas vocês devem lembrar muito bem, vocês são homens e mulheres de Deus, vocês vão lembrar que Paulo recebeu o chamado do Senhor. Um mestre, um homem formado, de repente ele se depara no meio da estrada, vê uma grande luz, perde a sua visão, e agora todo o seu ensino humano, o seu conhecimento, ou sua sabedoria humana se perde. E ele ouve a voz do Senhor, porque me persegue, Senhor, a quem te persegue? Eu, o Cristo. Então, naquele momento, Paulo recebe a revelação do Senhor e pensa, bom, agora ele vai me esclarecer. Então ele diz, agora você vai até uma cidade e lá você será esclarecido. Lá um homem vai te ensinar e vai te mostrar tudo. O que eu entendo com toda essa revelação que o Senhor tem? Deus usa homens para salvar homens. Deus usa homens para ensinar, para trazer conhecimento, para trazer educação, para trazer a revelação da palavra. Pensa Paulo naquele momento, quando ele olha e diz, puxa, Jesus me chamou, era quem eu perseguia, me chamou, então ele agora conduz Paulo a um homem. Deus nos conduz a homens que têm revelação, conhecimento, ensino, para transmitir para cada um de nós. Para quê? Para que a gente possa crescer em conhecimento,
em sabedoria, para que aprendamos a ouvir a voz daqueles que Deus levantou. Então, muitas das vezes nós precisamos sentar e dar ouvido ao conhecimento. Precisamos sentar e dar ouvido para aprender. Precisamos sentar e ouvir aqueles que têm para nos ensinar. Queridos, é um privilégio, é uma oportunidade. Por isso que a educação cristã sempre foi levada tão a sério. Comentei com vocês, e vocês vão lembrar de Filipe e Eunuco. Quando o Eunuco vai lá no meio da sua caminhada, e Filipe pergunta a ele: entendes porventura o que estás lendo? Está no livro de Atos 8. E muitas das vezes isso tem acontecido conosco. Ele responde: poderei compreender ou poderei entender se alguém não me ensinar? Então há uma necessidade de buscar ao Senhor. Há uma necessidade de clamarmos a Deus por conhecimento e de procurarmos esse conhecimento. É lamentável, querida, a situação de muitos cristãos, de muitos obreiros hoje, que se perdem em meio da revelação da palavra, é que não procuram ler, examinar, conhecer, buscar a palavra de Deus. O nosso prazer deve estar na lei do Senhor. O desejo do nosso coração, assim como este eunuco, era conhecer a palavra de Deus. A palavra em si, ela diz: vocês erram por não conhecer, por não examinar. O povo é destruído por não conhecer, por não saber, não buscar a palavra de Deus. Então a educação cristã, que é o nosso tema desde o começo, ela sempre fez parte da vida de um cristão. E é necessário que eu e você nos desperte, nos levantemos para entender isso. Buscar todos os dias ao Senhor, clamar todos os momentos a Deus, pedir ao Senhor a sabedoria do céu, para sermos treinados, capacitados pelo Espírito Santo, pelos mestres. Para isso Deus levantou mestres na igreja. Deus levantou homens e mulheres debaixo da unção de Efésios 4:11, onde ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a gente possa receber o conhecimento do Senhor, para que possamos ser cheios da revelação da palavra, do ensino da palavra, e tendo esta palavra, saber e poder ser transmissores, ou pessoas que vamos levar esse conhecimento a outros. Como eu posso dar daquilo que eu não tenho? Como que eu vou ensinar alguém se eu não sentei primeiramente para aprender, para conhecer a palavra e para buscar a palavra de Deus? Alô, você está comigo? A palavra é escrita e falada. A mensagem estava guardada de forma escrita, se referindo mais precisamente ao eunuco e a Filipe, mas também é nos dias de hoje. Filipe desenvolveu-se mediante a palavra falada, e essa combinação salvou uma alma. É importante ensinarmos oralmente, também é importante contarmos com fontes em forma escrita, das quais muitas ideias possam ser obtidas para ensinarmos. Você lê a palavra, você recebe a palavra, nós buscamos o conhecimento, você lê a Bíblia, você lê livros, você recebe mensagens, então você se alimenta de todo o conhecimento, de toda a palavra escrita. E agora quando você vai transmitir, quando você vai ensinar, o Senhor então faz com que essa palavra flua em você, trazendo a revelação, trazendo o conhecimento, mostrando para esta pessoa que você está ensinando, e ela também receberá da mesma revelação, vai alcançar salvação, libertação, cura, transformação. Por isso a importância de quando Filipe chegou para este eunuco e disse: você entende o que lê? Pensa um pouquinho, querido. Hoje muitas pessoas têm sido destruídas porque não têm conhecimento da palavra. E eu e você, assim como Filipe, precisamos ser obreiros aprovados. Precisamos manusear bem a palavra, precisamos ter apreço pela palavra, precisamos amar a palavra. E como vamos ler, ou como vamos conhecer se não ler? Como vamos crescer na sabedoria e no conhecimento se não estudarmos, se não buscarmos o conhecimento do Senhor, se não mergulhar na palavra de Deus? O mistério divino oculto atrás da letra escrita está para além do entendimento de qualquer um de nós, assim como do eunuco. Então Deus utiliza de um homem, esse homem eu e você, assim como foi Filipe, e capacita ele para executar, ou seja, para trazer a revelação, para trazer o conhecimento, para trazer a pedagogia de Deus, para trazer o ensino da palavra de Deus. Então é necessário que eu e você abramos os nossos corações e possamos dizer assim: Senhor, eu estou aberto para receber o conhecimento, eu estou aberto para receber a educação, eu estou aberto para receber a revelação da palavra
do que o Senhor tem para mim. Amém? Glória a Deus. Aí você tem aí na sua página 15 uma revisão geral desse assunto. Nós já havíamos falado um pouco sobre ele na aula anterior. E você vai ter aí o exercício. É preciso você preencher, fazer todo o exercício bonitinho aí, que nós vamos ter um tempo para esse tempo de correção e conhecimento. Amém? Um outro tema que nós queremos abordar dentro desta aula também é a disciplina. Falei um pouco sobre vocês sobre a disciplina, que é o regime de ordem imposto ou livremente consentido. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer dizer com disciplina, mas a palavra do Senhor ensina, Ele disciplina ou Ele corrige ou Ele ensina a quem Ele ama. Quando nós estamos sem disciplina, da qual todos nós somos feitos participantes, nós estamos sem o conhecimento e sem a revelação da palavra de Deus. Todo homem que serve, que conhece a Deus, aí na sua página 17, que quer ter intimidade com Deus, que quer mergulhar nas revelações do Senhor, ele precisa aprender a ter uma vida de disciplina, de horários, de ler a palavra, de mergulhar na palavra, de conhecer, de ler bons livros, de estar disposto a ouvir, a guardar no seu coração e a receber a revelação do Senhor. A palavra disciplina suscita os sentimentos, muitas das vezes, que a nossa mente parece desagradável. Parece desagradável. E muitas pessoas têm dificuldade de serem disciplinadas, de serem ensinadas. Por quê? Porque parece disciplina dá a ideia de sacrifício. E não é, queridos. Não é isso. Disciplina é muitas das vezes renunciar a si próprio para fazer ou para cumprir aquilo que Deus te deu. Disciplina é você estabelecer metas, é estabelecer propósitos, é estar diante do Senhor, sabendo que essas metas ou essas margens a serem alcançadas, ou esse rio a ser mergulhado, ele é muito maior. Você não pode se limitar simplesmente em apenas ouvir, mas você tem que ter fontes de pesquisa. Você tem que alargar cada dia mais. Você tem que mergulhar no conhecimento, na revelação do Senhor. Alô, você está comigo? Então a revelação da palavra, o ensino da palavra é isso. Então disciplina seria unicamente a compreensão, a profundidade, o mergulho e o sacrifício que você está disposto para alcançar um espaço ou um conhecimento. É você ter o tempo determinado, você saber se regrar dentro daquilo que você quer. Uma das coisas que a gente escuta muito, e é bem comum, é a pessoa dizer assim, começo a ler, leio uma página, um capítulo, já me dá um sono e já quero dormir. Já ouviram isso? Já dá sono e eu já desisto. Porque muitas das vezes você vai ler na hora que você vai dormir. E a hora que você tirou para dormir é para dormir, não é para ler. Tem que ter um momento certo para você parar, para você pegar a sua Bíblia, o seu livro, ou a sua apostila e você colocar lá diante do Senhor e você guardar o tempo de leitura, você mergulhar nessa revelação do Senhor para você, você estar disposto a buscar a Deus, sabe? É mergulhar realmente no conhecimento do que Deus tem para você, do que Deus tem para a tua vida. Porque senão vai ser passageiro. Agora, quando você começa a estudar e a mergulhar e a estabelecer uma disciplina de oração, de jejum, mas de leitura da palavra, de leitura de um bom livro, de examinar a palavra de Deus, aí você começa a sentir toda a diferença. Então, em nome de Jesus, disciplina, querido, é ordem. Disciplina é subordinação. Disciplina é observar os preceitos e as normas que você mesmo vai estabelecer. É ensino, é instrução, é educação. É o conjunto de conhecimento, né, de estabelecer conhecimento. Tudo isso é a junção desse termo disciplina. Quando nós não somos disciplinados, ou quando nós não temos uma disciplina de buscar, de examinar, de mergulhar no Senhor, dificilmente nós crescemos no conhecimento, porque não temos tempo para nada. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ler um livro. E aí você se enrola em todo o tempo e quando você busca, o tempo acabou e você não consegue mais. O homem disciplinado, na sua página 18, é austero, ou seja, consegue consigo mesmo e completa todos os outros.
Ele não se perdoa facilmente a si mesmo pela infração de não cumprir o seu programa ou não viver debaixo da disciplina ou a sua própria disciplina que ele colocou. O homem disciplinado é um homem altamente seguro da sua realidade interna. Não pensa pela cabeça dos outros, não age segundo a maioria. O homem é aquilo que ele pensa no coração. Quem pensa errado, vive errado. Quem pensa certo, vive certo. Se você pensa que não precisa ter conhecimento, disciplina, buscar a Deus, se você pensa que não precisa estar diante do Senhor, buscando a Ele com regularidade, então aquilo que você pensa que é certo, é aquilo que você vive. Alô, você está aqui? A disciplina e a criança. A palavra diz, a estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. Essa questão da disciplina da criança, assim como nós, é fundamental. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando? Quando ele é criança, quando ele é adolescente. Mostra ele o caminho. Tira dele aquele ego ou aquela vaidade de que não precisa, principalmente na adolescência. Por quê? Porque quando ele entrar na maturidade, o homem se torna autodeterminante. E ele precisa ter a certeza do que ele é. Esse processo de maturidade, de disciplina, ele é essencial. E ele precisa ser, sobretudo, visível na vida da criança, do adolescente. Assim é na nossa fase de maturidade cristã. Quando nós aceitamos a Cristo, precisamos aprender a nos disciplinar, ou seja, a ter o nosso tempo e a saber que precisamos crescer no Senhor. Pois não, querido, fica cheio de crente oba-oba, sem maturidade, sem conhecimento da palavra, sem revelação. E quando chega uma luta qualquer, ou um vento de doutrina, ou sopra qualquer situação, ele se deixa se levar. Ele se perde no meio de fábulas, de contos. Como temos visto, a disciplina às vezes suscita sofrimentos desagradáveis. Principalmente se essa disciplina for dada a uma criança ou um adolescente. Porque para eles, a disciplina parece tirar a liberdade, privando-os de suas fictícias ideias ilusórias. Mas quando disciplinado a tempo hábil, a criança, o adolescente, o jovem, ele se torna um adulto, reconhecerá o valor da disciplina e agradecerá por ter sido disciplinado. Porque quem vive sem disciplina não vive uma vida madura, não vive o crescimento, não vive o entendimento. Por isso, tantos obreiros e cristãos dentro da igreja, cristais, sensíveis, levados por vento de doutrina, porque não conhecem a palavra. Castigo. A palavra castigar, do latim castigare, vem de duas palavras latinas, castum, castro, puro, e agare, fazer, agir, de maneira que castigare, castum, agare, quer dizer purificar. A palavra castigar só deveria ser usada no sentido de disciplinar, ensinar, mostrar o caminho, conduzir. Toda e qualquer punição que não tenha este caráter de verdadeira castigação, ou seja, purificação, ensino moral, está fora da vontade de Deus. Então, disciplinar é purificar, é ensinar, é tratar. E infelizmente hoje é lamentável que haja no cristianismo muitos pregadores de um Deus vingativo. Eles pregam que Deus vai te castigar. Isso não é verdade, querido. A disciplina de Deus é amor. Um pai, quando trata o seu filho em disciplina, corrige, não é porque ele não ama, é porque ele ama o seu filho e não quer ver o seu filho em perdição. Aí na sua página 19, tem um pensamento aqui que eu quero compartilhar com vocês. O grande cientista Voltaire, criado num ambiente cristão, se tornou a descrença, porque dizia que só poderia crer num Deus que pudesse sinceramente amar. Mas o Deus que lhe haviam apresentado e lhe ensinado era um Deus carrasco, que corrigia e que exortava aqueles a quem ele amava.
Nós sabemos que Deus corrige a quem Ele ama, mas a verdadeira prova da correção é o amor. Então existe um pseudo-cristianismo aí, de um Deus vingativo, de um Deus irado, de um Deus com raiva. Queridos, esse não é o Deus que nós pregamos, nem é o Deus verdadeiro da Bíblia. Devemos ter o nosso profundo senso moral e de correção e de disciplina, sim. Mas um Deus que ama, que ensina, um Deus que por amor está disposto a nos ajudar, um Deus que porque Ele nos ama tanto, Ele está sempre pronto a nos ensinar, a nos perdoar. Um pai que castiga o seu filho brutalmente, violentamente, não está ensinando, não está disciplinando por amor. Quando Deus diz que Ele corrige, que Ele ensina ou que Ele disciplina o filho, é porque Ele quer que o seu filho não seja contado com os que vão à perdição. Agora, um homem disciplinado obedece à lei porque ele ama o Senhor, porque ele ama o seu pai, porque ele ama seu Deus. E não com medo de uma disciplina, não com medo de uma correção. Mas ele obedece porque ele ama a lei do Senhor. Ele ama os mandamentos do Senhor. Então eu preciso que você guarde isso no teu coração. A disciplina que nós recebemos e que vocês recebem, que nós vamos instruir os outros, não é para matar ninguém, queridos. O nosso Deus não é um Deus vingativo, um Deus que vai quebrar, que vai destruir, que vai maltratar, que vai humilhar alguém, não. Pelo contrário, Ele nos ama de maneira incondicional. Só quem ama o que deve e faz o que ama é quem mesmo tem aquele completo e feliz amor porque Ele ama. Ou seja, Deus que nos ama e Ele é bom e feliz, e porque Ele nos ama, Ele está pronto para nos abençoar. Então toda a bondade consiste em cumprir o dever com alegria. Toda a bondade, todo o amor que está em nós, e só quem ama, só quem sabe o que é o verdadeiro amor, é que realmente coloca diante do seu filho, do seu povo, ou você como pastor diante da tua igreja, e você ama, por isso você coloca. Toda a bondade feliz consiste em amor, e o amor consiste em dever, cumprindo jubilosamente o impulso e fazendo com que aquilo que Deus coloque dentro de você seja colocado aos outros, não por obrigação, mas o amor. O filho é o exemplo de quando ele é um continuador daquilo que o pai colocou nas mãos dele. O conhecimento perfeito só vem do amor, porque o amor é mais alto do que a razão. Isso é forte, hein? Quando você ama de verdade, quando dentro do teu coração está o verdadeiro amor, é nesta hora que a disciplina não lhe é um peso. É genial, mas não exibe gênio. Este amor de um homem integral, altamente educado, um homem consciente e com consciência de saber que ele é chamado por Deus para ser sábio. E um homem sábio, guarde esta frase no teu coração, querido. Ele não despreza aqueles que têm pouco conhecimento ou os ignorantes. Eu quero deixar aqui ressaltado e registrado o amor que eu tenho pelo meu pai espiritual, minha paternidade, o meu mentor, meu discipulador, aquele que eu escolhi e decidi andar nesses últimos 15 anos, o apóstolo Géser. Um pai de nações, um homem que tem filhos espalhados pelo mundo inteiro. Um apóstolo reconhecido no Brasil e nas nações do mundo. Mas sabe o que me chama mais a atenção? A sua humildade em ensinar. O desejo que ele tem no coração. E a alegria e o amor com que ele trata aqueles que têm pouco conhecimento. E eu falo isso com efeito de causa, porque sou discípulo dele, ando com ele, estou com ele sempre. E a alegria e o prazer que ele tem em ensinar. Um homem que alcança a sabedoria, um homem que tem a consciência da educação, do ensino. Ele é genial, mas não exibe gênio. É poderoso, mas não ostenta poder. É puro, mas não vocifera contra os impuros. É humilde, sem servilismo. Ama o que é sagrado. Carrega fardos pesados com a leveza e sem gemido. Domina sem insolência. Fala a grandes distâncias sem gritar.
Faz revolução, construindo o que foi destruído. Ama intensamente, sem exigir nada em troca desse amor. Serve aos seus semelhantes, aos seus filhos, à sua igreja, ao seu povo, sem o desejo de ser servido. Faz bem a todos, mas é um grande anônimo. Rasga caminhos novos e ensinamentos para toda a humanidade, sem esmagar e sem pisar em ninguém. Abre largos espaços, sem arrombar portas. Este é um homem sábio. E eu louvo a Deus ao ver no meu pai espiritual, e eu digo isso para os meus filhos ministeriais de coração aberto, como é bom, querido, você receber conhecimento do Senhor. E oxalá que você que está fazendo esse curso possa mergulhar na unção dos 5 ministérios, na unção de cura e libertação, e que a tua igreja, o teu povo, a tua casa, você seja instrumentos de Deus para dar muitos frutos. Tudo isso faz o homem altamente educado, o pleno homem, o homem integral, o homem crucificado, aquele que pode dizer, não vivo eu, o Cristo vive em mim. Tal homem imita o sol da justiça, esse aço poderoso que os seus raios poderosos beijam uma pétala de flor sem a destruir. Acaricia a face de uma criança, dormente, sem acordar. Assim é o homem plenamente educado, é silenciosamente grande, suavemente poderoso, poderosamente suave, porque ele é um arauto de Deus. Disse o onipotente, cuja voz não é ouvida nas praças públicas, ele que não quebra a cana fendida, nem apaga o pavio que fumega. Isaías 42, 3. É hora de eu e você pensar, temos sido esse instrumento do Senhor? Então está na hora de buscar mais conhecimento. Está na hora de mergulhar no Senhor. Está na hora de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ser esse instrumento de ensino. E tudo começa na vida de uma pessoa com a educação. A educação cristã faz toda a diferença. Uma pessoa educada, ensinada, que conduz a palavra, ela sabe entrar e sabe sair. Ela sabe conduzir-se diante dos reis, dos príncipes, assim como diante dos humildes, dos pobres e dos pequenos. Ela sabe estar no meio dos grandes, mas no meio dos pequenos. Deus está te chamando para isso, querido. Para um tempo de educação, de conhecimento, de revelação da palavra. Por isso que essa primeira matéria que estamos estudando, educação cristã, dentro da visão teológica, ela é tão importante na nossa vida. Alô, você está comigo? Glória a Deus pela tua vida. Vamos caminhar para o encerramento. Pensamento de Einstein sobre a educação. Albert Einstein era judeu. Foi considerado o homem mais sábio do mundo. Entre várias descobertas e invenções, o que mais repercutiu foi a lei da relatividade. Esse grande gênio da física dá o seu parecer sobre a educação. Sobre a escola, o cientista, filósofo, assim se expressa. A escola sempre foi o meio mais importante para transferir a riqueza da tradição de uma geração para outra. Isso se passa hoje num grau ainda mais elevado do que em épocas anteriores. Pois através do desenvolvimento moderno da vida econômica, a família, como portadora da tradição, perdeu o poder. Ele está dizendo assim, a escola, ela tem a responsabilidade de trazer o ensino, o conhecimento, mas a parte principal da educação começa em casa. A continuidade e a santidade da sociedade humana, portanto, depende hoje bem mais da escola do que antigamente. A escola hoje é um dos pontos fundamentais. Partindo então do pensamento do grande gênio, devemos nos preocupar com essa situação, isto é, não deixando a educação dos nossos filhos dependerem unicamente dos seus professores numa escola, seja ela pública ou particular. Sabemos que a maior parte dos professores da escola secular não são cristãos ou até mesmo não são evangélicos e por isso não podem educar os nossos filhos porque também não são educados, embora sendo, podem educar os nossos filhos, porque esses mesmos não receberam a instrução ou não foram instruídos no Senhor. Sendo assim, o máximo que eles podem fazer pelos seus alunos é instruir no conhecimento. Agora, o grande passo da educação,
dado pelos professores em continuidade, deve partir dos pais em casa. Então você, como pastor, qual é a instrução e o ensino que você tem trazido para os teus filhos ministeriais, para a tua igreja? Qual é o tempo que você tem gasto em ensino para os filhos que o Senhor colocou nas suas mãos? E em casa, o que você tem dado para os seus filhos? Alô, você está comigo? Pensa bem nisso. Não existe órgão ou departamento tão bem apropriado para educar uma criança como a escola dominical. Pode dar outro nome: culto de ensino, culto da palavra, culto de doutrina, ensinamento, culto de revelação. Não importa, querido. Discipulado. Mas o ensino é parte fundamental que vai formar na criança, no adolescente e também no novo convertido e no cristão a maturidade, a capacidade de decisão que vai instruí-lo em toda a revelação da palavra. É ele que será ensinado. Por isso eu pergunto, que valor pode dar uma criança ao ser humano ao saber que esse ser humano não está evoluído? Então a evolução, ou seja, o crescimento e o valor que uma criança ou que uma pessoa vai dar a outro ser humano, se ele não for instruído e ensinado, é nenhum. Por isso a preocupação: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Começa a mostrar a ele, querido, o valor da educação, o valor de mergulhar na palavra, o valor de conhecer a palavra de Deus como ela é, de examinar a palavra de Deus como ela é, de mergulhar nesse conhecimento do Senhor. E dentro desse tema, o último que eu quero falar com vocês é a autoeducação e o elo da educação. Vocês estão comigo? Quero finalizar nesta aula aí na página 22, amém? Sobre autoeducação e halo de educação. Segundo o grande pensador e filósofo e teólogo Humberto Horden, não existe aloeducação, educação de fora para dentro. Só existe autoeducação, ou o homem se educa ou não se educa. Para ele, o mestre é apenas um guia que leva o educando à educação. Porque a educação não vem de um fator alheio, de fora para dentro. Ela está em cada ser humano, aguardando um momento propício para ser despertada. A função do mestre, então, é essa: despertar a educação na pessoa, no educando ou naquele que quer receber conhecimento. A nossa função como pais apostólicos ou como mestres é despertar o desejo, despertar a educação, é trazer o conhecimento, é mostrar à pessoa que ele é capaz. Analisando então o pensamento do grande sábio, veremos que ele tem muita razão, porque Jesus não forçava ninguém a aceitar os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Pelo contrário, ensinava para despertar no homem a sua própria potencialidade interna, ou seja, os valores da sua natureza íntima, a fim de que transbordasse na sua realidade externa. Então Jesus diz: ide fazer discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Então a nossa função é despertar. A função do mestre é fazer com que a revelação da palavra se cumpra. Dentro desse tema de educação cristã, é fazer com que as pessoas aprendam que toda educação, todo o ensino que vem de Deus, ele é fundamental na minha vida, na tua vida. Sem mergulhar, sem buscar, sem realmente nós clamarmos a Deus e buscarmos do Senhor esta revelação, este conhecimento, nós não conseguiremos alcançar o que Deus tem para nós. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, se desperte para ler a palavra, se desperte para buscar o conhecimento do Senhor, se desperte como esses homens de Deus que temos visto. Paulo, em toda a sua sabedoria, sendo mestre, sentou para aprender de Ananias, sentou para aprender, para buscar o conhecimento, sentou para receber a revelação. Alô, você está aqui? Pensa, querido, como já era difícil, como já era complicado para Paulo aceitar Jesus, conhecer Jesus, e agora sentar e buscar o conhecimento de Deus. Eu fico pensando quando Paulo senta ali, talvez pensando que Jesus daria toda a revelação direta para ele,
e agora ele começa a receber o conhecimento de um homem. Todo o ensinamento e toda a educação que Deus tem para mim e para você, Deus vai usar homens e mulheres que Ele levantou nessa terra para transmitirem, para ensinarem a cada um de nós a vivermos o novo do Senhor. Por isso tenha plena certeza no seu coração. O chamado de Deus, isso eu falei no início da aula, é uma impressão profética. Pós-pandemia. E a igreja que o Senhor tem preparado para continuar neste ano de 2021 e dentro desta década do evangelista, é uma igreja que estará disposta a ensinar a palavra, a trazer conhecimento, a trazer a revelação da palavra de Deus, a mostrar o caminho a seguir. Uma igreja que está pronta para dizer assim, vamos orar muito, vamos jejuar muito, vamos evangelizar muito, mas vamos ensinar mais, vamos mostrar a palavra, vamos ter cultos onde a palavra será ministrada com ousadia, teremos estudos bíblicos, teremos ensino da palavra, teremos revelação da palavra, teremos escolas bíblicas, teremos bons seminários. A igreja ela precisa andar das duas formas, com autoridade, unção e poder, mas com revelação da palavra, com ensino da palavra, com firmeza da palavra. Por isso, coloque dentro do teu coração isso. Comece a organizar classes, grupos, seminários, congressos de ensino, para que esta palavra, para que a educação, para que o conhecimento se estenda sobre a tua casa, sobre a tua família, porque a igreja começa na tua casa com a tua família, sobre o ministério, a igreja que Deus colocou nas tuas mãos, onde você congrega, e ali você possa crescer na graça, no conhecimento, na revelação, na unção, no poder do Espírito Santo. Porque esta é a igreja que estará preparada para a vinda do Cordeiro. Esta é a igreja que estará preparada para mergulhar na revelação do Senhor. É esta a igreja que estará preparada para receber o rema, para receber o novo, para receber unção, para receber o que Deus tem preparado nesta década do evangelista. Por isso eu quero te abençoar no nome de Jesus. Quero declarar que você é bendito do Senhor, que a mão do Senhor esteja estendida sobre você. Faça todas as lições aí, amém? Até a página 22, examina aí, não deixe, querido, em nome de Jesus, de fazer os exercícios e principalmente de ver a revisão. Leia toda a revisão, se alimente dela, leia toda a apostila, anote, rabisque, escreva, mergulha. Porque se esta revelação da educação cristã entrar no teu coração, e você transmitir de tudo que você tem recebido para aqueles que estão próximos de você, será um tempo poderoso de revelação de Deus. Será um tempo poderoso de curas, de milagre, de transformação de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família. Por isso eu louvo ao Senhor por esse tempo, por Deus ter permitido trazer este curso. E se você assistir o vídeo depois da aula, os alunos vão assistir, convide alguém para vir estudar conosco. Convide alguém para vir fazer parte do Instituto Chamar, uma escola teológica, mas com a visão de libertação e cura, se movendo dentro dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Te abençoo no nome de Jesus, grande beijo, fica na paz.